terminar, então, um conteúdo que ficou lá da apostila do primeiro bimestre, que fala a respeito da distribuição eletrônica. Na sequência, a gente já começa a apostila do segundo bimestre. Para isso, o que eu quero? Que vocês vão fazendo as anotações conforme eu vou estar indicando, que vocês vão dando pause, volta quando for necessário, porque é um conteúdo que vocês precisam aprender com bastante atenção, tá bom? Nós trabalhamos, então, os modelos atômicos. Nós vimos todos os modelos e falamos que o que é utilizado hoje é o modelo conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. O que esse modelo fala? Vamos relembrar. Fala que o átomo ele é formado por um núcleo maciço, onde encontram-se os prótons e os nêutrons, e toda a massa desse átomo está concentrada no núcleo. E ele tem uma carga positiva. E que ele tem uma eletrosfera com órbitas circulares, com energias estacionárias constantes, em que estão os elétrons, que têm massa desprezível e carga negativa, né? Bom, esse átomo, então, ele tem um núcleo e ele pode ter até 7 camadas. Camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas camadas, elas recebem um nome, indicado por uma letra. A camada 1 recebe o nome de K. Camada 2 é a camada L. Camada 3 é a camada M. Camada 4 é a camada N. Camada 5 é a camada O. Camada 6 é a camada P. E a camada 7 é o que a gente chama de camada Q. Bom, dentro de cada camada, elas comportam um número específico de elétrons, tá? Que pode ser menos ou o máximo. Como assim? Bom, na camada K, pode existir somente até 2 elétrons. Então, pode existir um elétron só? Pode existir um elétron só. Pode existir 3 elétrons? Não. Porque essa camada K, ela comporta somente até 2 elétrons. A camada L comporta até 8 elétrons. Ela não comporta mais do que 8 elétrons, mas ela pode comportar 6, 5, tá? A camada 3, que é a camada M, comporta até 18 elétrons. Mesma coisa, não pode ter 19, mas pode ter 17. A camada 4 pode comportar até 32 elétrons, assim como a camada O também comporta até 32 elétrons. A camada P comporta até 18 elétrons e a camada Q comporta até 8 elétrons. Como assim? Bom, então aqui está representadas as minhas órbitas do átomo, que podem ser até 7 órbitas, né? Dentro de cada órbita tem os subníveis, que também são representados por letras minúsculas agora. Então, dentro da camada K, a gente tem um subnível S. Dentro da camada L, eu tenho o subnível S e o subnível P. Dentro da camada M, eu tenho o subnível S, o subnível P e o subnível D. Na camada N, ó, eu tenho o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Então, na camada N eu tenho 4 subníveis. Assim como na camada O, eu tenho aqui o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Na camada P, eu tenho o subnível S, P e o D. E na camada Q, eu tenho o subnível S e P, tá? Bom, aí, o que vocês precisam saber para utilizar essa distribuição eletrônica dos átomos, tá? Existe um diagrama que foi proposto por Linus Pauling, que vai demonstrar todas essas características que o átomo vai apresentar. Eu vou montar o diagrama para vocês, e aí vocês vão conseguir entender como é que vocês vão utilizar esse diagrama, tá bom? Então, prestem bastante atenção que eu vou montar o diagrama e a gente vai fazer alguns exercícios para aplicar esses conceitos, combinado?
então, que eu montei pra vocês o diagrama de Linus Pauling, tá? O que ele mostra aqui pra gente? Ó, exatamente o que eu falei anteriormente. 7 camadas eletrônicas, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso até colocar o nome delas aqui, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q, tá? E o número de elétrons que cada linha tem. Ó, se a gente dividir em linha reta, ó, tenho 2 elétrons, que é o número pequenininho que tá aqui em cima do diagrama, que cabe dentro da camada K. Se eu passar aqui, ó, uma linhazinha, eu tenho 8 elétrons, que é o número pequenininho que tá aqui em cima, que cabe na camada L. Se eu dividir a camada M de novo, ó, 2, 6, com 10, 18 elétrons, e assim sucessivamente, tá? Bom, se eu vou fazer a distribuição eletrônica, eu tenho que seguir a ordem da setinha vermelha que eu coloquei aqui pra vocês. Inclusive, vocês têm um diagrama igual a esse na página 167, tá? Ele tá bem pequenininho aí do ladinho. Ó, como é que faz, então, pra gente saber a distribuição? Vou colocar aqui, ó, um elemento da tabela periódica que tem 11 elétrons na sua camada de valência, que é o sódio, tá? O que isso aqui mostra? Vamos lá. Eu tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar no número 11, que é o número de elétrons. E eu vou seguir a minha setinha vermelha até chegar no 11. Ó, então eu começo o primeiro nível, um S2. Já tenho 2 elétrons. Vou pro segundo, ó, sigo a minha setinha, meu próximo nível, 2S2. Já tenho 4 elétrons. Vou seguir minha setinha de novo. Seguindo a minha setinha aqui, 2P6. Já tenho 10 elétrons. E aí o próximo nível, 3S2. Só que se eu colocar 2, eu vou ficar com 12. Lembra que eu falei que ele pode ter até os 2 elétrons na sua valência, em cima do seu subnível? Então, eu não preciso pôr os 2, eu preciso só de mais um, coloco 3S1. Ó, tudo que é 1, camada K, tudo que é 2, camada M, tudo que é 3, camada L. Olha que legal. Então, eu tenho aqui, ó, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 1, 11. Essa minha última camadinha aqui, ó, que é o nível mais distante, é o que eu chamo de camada de valência, tá? O meu último nível, então, é o que eu chamo de camada de valência, e nesse meu último nível tem um elétron, tá? Então, aqui tem a distribuição eletrônica. Pessoal, dá um pause, copia o que eu fiz aqui pra vocês no caderno, porque é o resuminho da distribuição eletrônica, e eu vou fazer mais um exemplo pra vocês verem, ok? Vou colocar aqui o oxigênio. O oxigênio tem 8 elétrons na sua camada, no seu número de elétrons, no seu número atômico é 8, tá? Então, vou fazer a distribuição eletrônica até chegar no número 8. Seguindo a setinha de novo, ó. Primeiro, um S2. Olha o número pequenininho que tá aqui em cima, já tenho 2 elétrons. Segue a setinha, 2P, 2S, 2. Já tenho 4 elétrons. Sigo a setinha, vou lá no 2P6. Só que se eu colocar 6, vai passar, vou ficar com 10. Eu preciso de 8. Então, só preciso de mais 4 elétrons. Eu falei que não pode ter 7, não pode ter 8. Mas até o 6 pode. Então, eu preciso só de mais 4. Esse aqui é a minha... o finalzinho aqui para dar 8. Ó, tudo que é 1 é a camada K, tudo que é 2 é a camada L. Olha que legal. Minha última camada é formada por 2 níveis, pelo subnível S e pelo subnível P. Tudo isso é a minha camada de valência, tá? Porque a camada 2 é uma só. Então, aqui a gente tem a distribuição eletrônica do elemento oxigênio, tá? Ó, pra vocês não se perderem, vocês vão abrir pra mim lá na página 171, e aí a gente vai fazer a distribuição eletrônica e os exercícios de aplicação dessa página junto, tá? Pra vocês compreenderem melhor como que faz isso aqui.
Ó, não tem como eu deixar o diagrama, mas vocês já estão vendo, vocês já vão copiar isso no caderninho. Vocês também tem lá na página 161, deixa eu ver, 167, né? Então, eu vou apagar aqui rapidinho e vou fazer os exercícios com vocês, para vocês compreenderem melhor essa parte da química, que é conteúdo de primeiro ano que vem a gente volta a ver isso, tá? Então, fala assim: o elemento hipotético com número atômico 116 apresenta na camada mais externa, que é a sua camada de valência, um número de elétrons igual. Bom, então esse elemento que ele está falando para vocês aí, um elemento hipotético, vou chamar ele de X, ele tem número atômico 116. Seguindo o nosso diagrama, seguindo as setinhas do diagrama, a gente tem que fazer até dar 116 elétrons, ou seja, e somando os numerozinhos pequenos até dar 116 elétrons. Então, vamos lá, vamos começar. 1s2, sigam o diagrama aí, tá? 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, sempre seguindo a seta, tá bom? 3d10, 4p6, 5s2, 5d10, depois vem o 5s2 não, depois do 5s2 é o 4d10, coloquei errado, 4d10, depois do 4d10 é o 5p6, esse é grande, até o 116, tá? Depois 6s2, depois 4f14, depois 5d10, depois 7s2, depois 5f14, depois 6d10 e por último o 7p4. Então vamos lá, ó. O que ele quer? Os elétrons da camada de valência. Lembra que eu falei pra vocês que a camada de valência é a última camada, o nível mais externo, né? Então, se a gente for ver aqui, a última camada que eu coloquei se refere ao número 7, não é? 7s2, 7p4. Isso aqui é o que eu coloquei por último, meu último nível. Então, é a minha camada de valência. Quantos elétrons que tem aqui na minha camada de valência? Ó, 2 mais 4, 6 elétrons. 6 elétrons na minha camada de valência. Então, qual que é a alternativa correta? Ó, o elemento hipotético com número atômico 116 apresenta na camada mais externa, a camada de valência, um número de elétrons igual a 6. Então, vocês vão marcar aí a letra C. O exercício 2. O exercício 2, vamos lá. Fala assim: o número atômico do titânio é 22. Considerando essa informação, sua configuração eletrônica é só seguir o diagrama. O titânio tem número atômico 22, eu tenho que distribuir até chegar no número 22. O que a gente faz? Distribuição eletrônica seguindo o diagrama. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d. Em cima do D, cabe até 10 elétrons. Mas, ó, se eu contar aqui, 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Eu já tenho 20. Para 22, eu preciso de mais 2. Então, eu vou colocar só mais 2 elétrons, tá? E vamos separar aqui, ó, que esse é o último nível que eu coloquei aqui, mas qual que é o mais distante? O maior é o 4. Então, é esse aqui que é a minha camada de valência, com 2 elétrons, tá? Então, tem diferença aí. Bom, vamos fazer o exercício 3 agora. Vou apagar aqui o quadro. Vocês já copiaram.
Se não copiou, dá aquele pause para continuar, né? Então, eu vou apagar aqui. E aí, vamos fazer o exercício 3. O exercício 3, vou colocar aqui em cima. Fala assim. A seguir, são mostradas 4 configurações eletrônicas. 1, 2, 3 e 4. Qual das configurações corresponde a cada um dos átomos? O que a gente faz? Ó, vamos descobrir o número atômico de cada uma dessas configurações eletrônicas, tá? E como é que a gente faz para descobrir o número atômico de cada uma dessas configurações eletrônicas? O primeiro traz aí, ó, um S2, 2S2 e 2P6. O que eu faço? Eu conto esses números pequenininhos, ó. 2 com 2, 4 com mais 6, 10. Então, aqui tem um número atômico igual a 10. O segundo traz assim, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. Ó, vamos somar. 2 com 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 5, 17. Então, aqui tem um número atômico igual a 17. O 3 traz assim. Opa, aqui é o 3, não é o 2. Eu vou até só vou inverter aqui, tá? O 2 que traz assim, ó. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2. 2 com 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12. Então, aqui tem número atômico 12. E o 4, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 e o 5S2. 2 com 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, 20, 30, 32. Então, aqui tem o número atômico igual a 32. Aí vem a letra A. O que pergunta na letra A? Vamos lá. Qual das configurações corresponde a cada um dos átomos? Do cloro, 17, do magnésio, 12, e do neônio, 10. O que ele quer saber, então? Qual dessas configurações é correspondente a cada um deles? Vamos colocar aqui, então. O 3 se refere ao cloro, porque tem número atômico 17. O 2 se refere ao magnésio, porque tem número atômico 12. E o 1 se refere ao neônio, porque tem número atômico 10, certo? E aí a letra B, vou colocar aqui, fala assim: quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? Então, vamos lá. Aqui, na camada de valência, eu tenho 8 elétrons. Então, vou colocar aqui na frente. Camada de valência tem 8 elétrons. No 2, ó, vou colocar aqui o 2. Minha camada de valência tem só 2 elétrons, porque é o nível mais distante, tá? Então, aqui, a minha camada de valência tem 2 elétrons. No 3, a minha camada de valência, ó, tem 7 elétrons. E o 4, a camada de valência tem 2 elétrons. Então, quais que tem o mesmo número de elétrons em sua camada de valência? Os elementos. Tem algum que repetiu? Não, né? Ah, tem sim, ó. O 2, que tem 2 elétrons na camada de valência, e o 4, que também tem 2 elétrons na camada de valência. Então, quais configurações apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência? O 2 e o 4.
com 2 elétrons em sua última camada. Certo? Então, vocês copiam aí as respostas corretas. O que é importante? Se ficou alguma dúvida, depois vocês vão me mandando pelo WhatsApp, ok? Bom, dá aquele stop, copia aí, faz o zoom. E agora vamos fazer o exercício 4. Vamos lá para o exercício 4 da apostila de vocês. O exercício 4 fala o seguinte: as telas da televisão plana e de telefones celulares usam como visores os chamados OLED, que são equipamentos de microlâmpadas coloridas formadas por camadas de compostos metal-orgânicos depositados entre 2 eletrodos. Um dos metais mais utilizados como emissor de fótons é o alumínio, ligado a um composto orgânico, quinolina, que vai formar esse composto que ele mostra para vocês aí, ao Q3, tá? Esses sistemas semelhantes podem variar a cor da luz emitida, substituindo o alumínio por outro metal da mesma valência. Escreva a configuração eletrônica do alumínio, íon mais 3, e indique entre os íons da lista a seguir qual poderia substituir o alumínio nesse sistema. Bom, o alumínio tem número atômico 13, só que ele está falando que é um íon, é um cátion. Quando é mais, ele perde elétrons. Então, como que vai ficar? Ó, vou fazer a distribuição eletrônica dele normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Ó, 2, 4, 10, 13. Bom, só que, estão vendo aqui que essa aqui é a minha camada de valência, certo? E nela tem 3 elétrons. O meu exercício fala que ele é um alumínio mais 3. Se ele é mais 3, ele é um cátion, ele perde elétrons. Ele perde onde? Aqui, ó. Então, a distribuição eletrônica desse íon é assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Bom, essa é a distribuição, primeira parte. Aí, o que ele pergunta? Escreva, indique entre os íons da lista a seguir qual poderia substituir o alumínio nestes sistemas. Bom, quem que poderia substituir o alumínio nesses sistemas, tá? O único que poderia substituir o alumínio nesse sistema é o que tiver a mesma carga iônica. Qual que é o único que tem a mesma carga iônica aí, ó? Al mais 3, tem um outro elemento aí que pode ser substituído, que é o ferro mais 3. Então, esse elemento pode ser substituído por este elemento, ok? Tranquilo? Se tiver dúvida, vai me mandando mensagem. Exercício 5. Dá o pause, copia, tá? Bem bonitinho aí, que depois eu quero as fotos dos exercícios. Exercício 5. O exercício 5 fala assim: a distribuição eletrônica do átomo ferro por camadas é... Vamos lá. O ferro 26. Vamos fazer a distribuição eletrônica primeiro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Olha lá, ó. Camada K, camada L, camada M, camada N e a camada M. Então, por camadas, vou colocar, tem 4 camadas, K, L, M, N. Na camada K, ó, tem 2 elétrons. Na camada L, tem 2 mais 6, 8 elétrons. Na camada M, ó, tem 2 com 6, 10, com mais 6, 18. 16, desculpa. E na camada N tem 2 elétrons. Então, essa é a minha distribuição
por camadas, tá? Então, vocês vão chegar aí em qual letra? Qual que é a resposta correta? Deixa eu só ver se... deixa eu só conferir. 2 com 2, 4. 10, 12, 18, 26. Então, vocês têm na camada K2, L8, 16 e 2. Então, a alternativa correta aí... a alternativa correta de vocês seria a letra C, só que tá faltando uma letrinha, tá? Então, vocês colocam lá na frente, letra C, só completa ela. K2, L8, M16 e N2. Então, coloquem aí, porque o gabarito tá incorreto, ok? E o último exercício, que é o exercício 6, e fala assim: os átomos dos elementos X e Y apresentam, respectivamente, um elétron no subnível 3D e um elétron no subnível 4D. Quais são os números atômicos? O que a gente tem que fazer? Tem que fazer a distribuição até chegar nesse subnível que ele falou aí pra gente, tá? Então, a gente faz a distribuição até chegar nesse subnível, que é assim, ó. O X. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e aí 3d1, até onde ele disse. E o Y, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4 p6, 5s2 e 4d1. Como é que a gente vai descobrir o número atômico de cada um deles? Somando o número de elétrons. 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 20, 21. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 39. Então, a gente tem aqui dois elementos aí, o X, que tem número atômico 21, e o Y, que tem número atômico 39, tá? Então, isso é o que a gente tem dos exercícios que tinha ficado para trás, e também ficou pra gente fazer o último exercício do para conferir, tá? O para conferir fala assim: quantos prótons há no íon mais 3 de configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d10, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vou só copiar a configuração que ele passou aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3d10. Ele falou que é um íon mais 3. Se é mais 3, lembra como é um cátion, ele perde elétrons. Toda vez que é mais aqui, perde. Perde onde? Perde no último nível, tá? Aqui faltou um 3p6 aqui. 3p6 e 3d10. Se ele perdeu no último nível, quem que é o último nível? Vamos somar aqui. 2 com 2, 4, com 6, 10. Com mais 2, 12, 18, 28. Ó, 28, só que ele é mais 3, não é? Se ele é mais 3, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, 28, 29, 30, 31. Então, esse aqui é um átomo que tem número atômico igual a 31. Toda vez que vocês tiverem, então, cargas positivas, você tem cátion e ele perde elétrons.
Toda vez que você tiver cargas negativas, você tem ânions e eles ganham elétrons, não pode esquecer. A gente já falou um pouquinho sobre cátion e ânion lá atrás, no comecinho do ano, tá bom? Bom, então isso é o que a gente tinha da tarefa que vocês têm que me enviar agora. Então, vocês vão fazer pra mim esses exercícios que eu fiz com vocês da página 171, 172 e o exercício 5 do Para Conferir. Tira a foto e me envia, tá? Isso é o que vocês têm pra essa primeira aula de hoje. E na sequência, vocês vão receber a próxima videoaula de Química. Combinado? Até a próxima!